Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Vamos falar então do Sampdoria e Atalanta. Sampdoria e Atalanta, que é um jogo que foi bem interessante, assim, não sei se todos acompanharam o jogo na íntegra, mas foi um jogo bem interessante. Eu esperava uma Sampdoria até mais fraca do que a apresentação que a Sampdoria fez, assim. Jogou contra uma equipe que um elenco bem mais forte do que o atual Sampdoria, mas conseguiu em alguns momentos segurar a Atalanta, inclusive chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado por causa de uma falta, né, que aconteceu, o VAR chamou o lance, e aí o gol foi anulado, e aí depois o que rotineiramente acontece com essa Sampdoria atual aconteceu de novo, né? Uma falha defensiva numa jogada de cruzamento dentro da área lá, e o Tolói abriu o placar para a Sampdoria, e aí, desculpem, para a Atalanta, e aí a Atalanta deslanchou no jogo, foi bem superior em grande parte do jogo a partir do gol. Mas as coisas também foram mudando um pouco no segundo tempo, principalmente quando entrou o Quagliarella. Acho que o Quagliarella, quando entrou, ele conseguiu ali dar uma movimentação para o ataque da Samp. A Samp, por alguns momentos, conseguiu até levar perigo para o gol da Atalanta. Para mim, o melhor jogador da Samp foi o Sabiri, que inclusive numa bela cobrança de falta, que é uma das características dele, botou a bola na trave, no pé da trave, quase fez um golaço ali. Mas no final do jogo... Muita bola. Bola. É bom jogador mesmo. E no final do jogo, né, o estreante do dia, o Lookman, que precisou de 2 chances para que a primeira, uma bela jogada de contragolpe da Sampdoria, da Atalanta, perdão, com a jogada de corpo do Zapata, que ele faz o giro em cima do zagueiro, arma o contra-ataque, mas o Lookman estava impedido, o lance foi anulado. Mas na segunda ele fez o gol na estreia, e a Atalanta sai de Gênova com a vitória, né? O 2-0. Sampdoria que me preocupa bastante para essa temporada, creio que para todos aqui, a Sampdoria... Esse segundo gol da Atalanta com requintes de crueldade, né? Que o Lookman deu um corte no zagueiro da Sampdoria que ele... Meu Deus do céu. Foi parar lá no... Hein, Bruno? E foi um prenúncio de uma tragédia anunciada, né? Porque 2 lances antes, a mesmíssima jogada tinha acontecido. Numa ação de transição ali, o Zapata fez o corta-luz, levou, tocou, mas o lance foi... Esse Lookman, se não me engano, veio do Leicester, né? Ele teve emprestado ao Leicester, mas ele pertencia ao Leipzig. Ao Leipzig. Ah, sim, eu lembro dele no Leicester, sim. Então, assim, bom, esse é o prognóstico do que eu vi do jogo. Não sei se vocês concordam, se vocês querem pontuar mais alguma coisa. Do lado da Sampdoria, eu achei o Sabiri o jogador mais lúcido, era o que se apresentava, o que tentava as ações mais incisivas e tinha a bola parada. Mas do outro lado a gente teve uma Atalanta que fez um jogo sólido, foi um bom jogo feito pela Atalanta. Destaco a bela partida que o Zapata fez, né? O Zapata sempre muito, muito bom na referência de ataque, seja para fazer o pivoteio, né, jogar fazendo a parede, empurrando o defensor, seja auxiliando nos passes para os jogadores de lado de campo. E, bom, vou deixar a palavra para vocês aí, o que vocês acharam do jogo, se vocês querem destacar mais alguma coisa, tá com vocês. Eu só falaria que a Sampdoria realmente mostrou um futebol, acho que um pouco melhor do que eu, pelo menos, esperava, do que a Samp poderia apresentar contra uma Atalanta. Conseguiu ali gerir bem a partida, apesar do Caputo ter jogado muito mal. Ele que é uma das principais referências dessa equipe. Acho que quando o Caputo joga mal, a Sampdoria consequentemente não consegue criar muito ofensivamente, né? Aí entrou o De Luca, mas o De Luca também não mudou muita coisa ali. Foi mesmo a entrada do Quagliarella que fez a diferença para o time da Samp, né? Gostaria também de destacar a boa partida que fez o Ronaldo Vieira, né, o volante da Sampdoria, um bom jogador que o Bolonha, inclusive, estuda contratá-lo numa troca com o Vinhato.
Então, eu assisti esse jogo da Sampdoria mais por causa do Ronaldo Vieira, para eu observar um pouco melhor ele, né? O Ronaldo Mas tem tempo, Ele é inglês, né? Ele é inglês. britânico, Apesar do ele é nome, ele é inglês. inglês. Ah, então não é isso. Mas Oi? Pode Eu falar, confundi. Sérgio. Outro Ronaldo do Empoli, mas não é não. Mas também é legal ver o Zapata fazer uma bela partida faz tempo, né? Acho que ele deixou a desejar ali na temporada passada, acho que esperava um pouquinho mais dele, né? Aí começa já marcando gol, né? Já sendo decisivo para a Atalanta. É um sinal positivo para a DEA que as coisas podem melhorar nessa temporada, né? Porque a temporada passada não foi muito legal para os comandados de Gasperini. A Sampdoria tem que tomar muito cuidado, né? Porque desses times que podem ser considerados ali lutando por uma vaga na Série B, digamos assim, a Sampdoria até agora mal se reforçou, né? Trouxe o Juric, né? Do Sassuolo, né? Meio campista. O Juricic. E o Vilar da Roma, né? Tava para vir também, eu acho. Fechou já. Trouxe o Vilar, já foi anunciado. Trouxe de volta o venezuelano lá, o Rincon. O Rincon, que já estava, saiu e voltou. Rincon, sim. Foi do Torino, sim. Isso. Então, assim, mas nenhum assim, que foi uma grande contratação, assim. Talvez o Vijar que tem muito potencial ainda, mas ainda não conseguiu o termo, né, explodir. O futebol dele na Itália não conseguiu ainda decolar. Mas abre o olho, Sampdoria, porque a gente já viu. Claro que assim, é um adversário que sempre tem que ser respeitado quando joga em casa. Nunca é fácil você chegar lá e cravar que você vai golear a Sampdoria, por exemplo. Mas é um time que tem os seus defeitos e que, a depender do adversário, como o Atalanta, no caso, soube aproveitar muito bem. Né? Isso aí. Que eu acho que, assim, da questão da Sampdoria, a Sampdoria precisa abrir o olho. Não acho que é o setor defensivo, né? O Aldeiro é um excelente goleiro. Tem uma dupla de zaga que, querendo ou não, consegue ser um pouco sólida, né? Muito pouco, né? Que é o Ferrari e o Collet. O Ferrari é muito fraco. É muito fraco, mas ele jogou bem, né? Contra a Atalanta. Aí é muito fraco. Não é que, assim, precisa muito de reforços, né? A Sampdoria, se ficar nessa baba aí de não contratar ninguém ou ficar, vamos manter esse time, não vai chegar em lugar nenhum, né? E digo assim, engraçado, curioso, né? Que a Sampdoria teve o mercado mais ativo do que a própria Atalanta, né? Então, assim, e no final das contas, né? Fez-se o time que joga há muito tempo junto, um time que quase não tem saídas e faz reposições quase que automáticas, né? Mas eu tenho uma curiosidade aqui, eu quero que vocês me respondam rapidinho, assim. Alguém consegue explicar o que foi a transferência do Jeremy Boga? Que o Boga não joga. É impressionante. Ele foi inacreditável mesmo. Um reforço absurdo pela Atalanta. E é preterido. 30 milhões, mais de 30 milhões de euros, se eu não me engano, pagos pela Atalanta ou Sassuolo, alguma coisa assim. Realmente algo meio estranho. Entrou o Lukman, que acabou de chegar, e o Boga ficou no banco, não entrou. Olha, mas aí eu acho que aí tem alguma coisa com o Gasperini. Porque o Gasperini é um cara muito estilo Sinisa Mihajlovic, sabe? Eu acho que ele deve ter metido alguma mancada com o Gasperini. Na minha opinião, aconteceu alguma coisa entre ele e o Gasperini. Sim, é provável. Eu acho que é contexto de jogo. Assim, esse jogo específico eu acho que era contexto. O Boga é um jogador mais incisivo de corredor interno, às vezes corredor externo também. Mas o jogo da Atalanta com a Sampdoria especificamente não estava nesses moldes. A Atalanta espetou os dois atacantes fixos lá na frente, que era o Zapata com a função realmente de incomodar os defensores. Mas os dois jogam na mesma, assim, os dois jogam guardadas as devidas proporções, quase na mesma posição, né? Um pela direita, pela esquerda, né? Mas o Muriel tem mais mobilidade. Ele circunda ali o atacante, apesar deles jogarem em tese lado a lado, o Zapata é mais fixo e o Muriel circunda mais, incomodando, abrindo os espaços. O Boga é um jogador mais para transicionar dos lados do campo.
Então, assim, não estava assim, estava com o Pasalic atrás dos dois. Então, Sim. não era a pedida. O Lookman já tem mais essa característica de ser o substituto pontualmente mais próximo do Muriel. Eu vejo dessa forma, né? Então, eu acho que foi uma escolha contextual, ao meu ver, do Gasperini ter preterido, por exemplo, o Bogá, apesar do Bogá poderia, sim. Ele tem talento e deixou um pouco a desejar na temporada passada. A expectativa com a contratação dele era enorme. Ele não chegou atingindo todo o potencial que se esperava dele. Mas eu acho que é muito pouco tempo para a gente dizer, também não estou afirmando que alguém disse isso, mas é muito pouco tempo para a gente também achar que ele não esteja funcionando. E eu não lembro de ter lido nada de notícias dele ter se indisposto com o Gasperini ter se indisposto com ele. Eu acho mesmo que realmente foi uma opção contextual que o Gasperini assumiu para aquele jogo, tá? Não sei se foi uma negociação, digamos, até surpreendente, com todo respeito ao Atalanta, né? Pelo talento do Bogá, se imaginava que ele podia parar na Inter, no Milan, na Juventus, enfim, né? Sim. Bom, eu acho que ele em determinados momentos do jogo, eu acompanhei ele no Sassuolo, ele às vezes parecia um disperso. E isso influencia muito na dinâmica do jogo. Se você vai colocar um jogador assim, ou iniciar um jogo com ele, realmente prejudica o andamento, o desenvolvimento do time. Se o time estiver perdendo, como é que você vai contar com o Bogá se ele está disperso? Se ele é um jogador que não coopera em todas as funções de campo. Para um clube assim, do top 8 ali do futebol italiano, é muito complicado. Você tem um jogador que você... vou botar você no jogo, você vai marcar, tá? E o cara não marca. Tá? Tem esse problema. A marcação do Bogá na fase ofensiva não é tão boa. Então, é um jogador interessante, incisivo, mas não é um jogador decisivo, né? Um jogador pode criar assim para outros grandes jogadores, mas não é aquele jogador que você vai entregar na cara do gol e ele vai guardar assim, né? Ele não tem os atributos tão altos assim, expressivos de finalização. Ele é um jogador que é para aprofundar, para quebrar a linha adversária. É a flecha, né? É o cara que fura a parede. Então, assim, de novo, eu acho que o contexto do jogo mesmo, eu consigo entender o porquê que o Gasperini dessa vez não botou ele para jogar, entende? Então, o jogo para ele não era o ideal naquela condição, nessa rodada. Vamos ver se futuramente ele vai continuar sendo preterido ou se porque o Gasperini ele tem muito essa, principalmente no setor ofensivo, ele gosta bastante de fazer variações, né? O Gasperini gosta de fazer experimentos. Eu vi que ele faz com o Deron de vez em quando, ele bota o Deron para jogar de defensor, o Deron já jogou de ala. Então, assim, isso é uma adenda. Eu nunca vou esquecer da história do Deron para assinar as camisas na loja da Atalanta. Foi Deron, não foi? Que ele ficou esperando, nenhum torcedor apareceu para ele assinar a camisa. Alguma ação de marketing da Atalanta, nenhum torcedor foi. Mas é um jogador útil demais para a Atalanta. A proteção que ele faz, o desenvolvimento do meio-campo, a partir da defesa do Deron, é incrível. E é mais um dos achados, né, da Atalanta aí para montar esse elenco. É um jogador bem polivalente, como se fosse um Parolo quando estava na Lazio, assim, né? Um jogador que tecnicamente não era 100%, mas sempre aparecia ali quando você menos esperava, né? Eu lembro, e o Deron é um cara muito... É engraçado, ele é muito... O humor dele é muito bom, assim. Não sei se vocês seguem ele nas redes sociais, eu já segui ele, eu sigo ele no Twitter, é bem engraçado as postagens dele. Teve um lance de um jogo da Atalanta, que se eu não me engano, acho que era o Gozens, foi pedir a camisa do Cristiano Ronaldo, quando ele jogava na Juventus. O Cristiano Ronaldo desdenhou ele. Uma semana depois, o Deron comprou a camisa do Cristiano Ronaldo e deu de presente, e ainda filmou ele dando de presente, assim. Ele é bem engraçado, assim. Tem além de ser bom jogador, eu acho. Essa situação do Deron, ele mesmo divulgou que ele fez a ação de marketing que nenhum torcedor da Atalanta foi para assinar a Deron na camisa Atalanta. Ele mesmo fez, foi a Atalanta que promoveu isso, ou não, ele divulgou. Então, ele realmente é muito
muito fora da curva aí. É um bom jogador. Eu gosto do De'Ron. Ó, pessoal, quando vem elogio assim, eu faço questão de colocar. Olha aí, ó, o que o Daniel deixou pra gente aí, ó. Que conversa gostosa. Faz tempo que eu não encontro um pessoal para falar desse campeonato maravilhoso. Obrigado aí, Daniel. Obrigado aí pelo elogio. A gente tenta fazer o melhor sempre. E vamos seguir demais aqui. Bom, falar um pouquinho do mercado. Vou pedir ajuda de vocês aí. A Sampdoria aqui momentaneamente está parada, mas a Atalanta não, né? A Atalanta segue aí se movimentando para qualificar o elenco do Giampiero Gasperini. Muito provavelmente, como eu disse, amanhã deve estar saindo a definição do Brandon Soppi, jogador da Udinese, que está em vias de se mudar, né, para Bérgamo, jogar pela Atalanta. O jogador tem muito futuro ainda, diferentemente do Udogie, o Dogier, como queiram falar, que já explodiu, que é um jogador que inclusive já foi vendido para o Tottenham e vai voltar para a Udinese para ficar essa temporada. O Soppi ainda está oscilando, apesar dele ser um pouco mais velho, né? Tem 20 anos já. Mas, e a Atalanta que segue aí ainda se mexendo, mas a última informação... Tem o brasileiro Ederson, né? Que veio da Salernitana, muito bom jogador, né? Pode ajudar, né? Sim, não estreou nessa rodada, né? Não chegou a jogar nessa rodada. Mais um jogador que acabou de chegar e o Gasperini também não utilizou, mas é um bom jogador. Acho que muito provavelmente ele vai ter oportunidades. É um bom jogador de fato. Teve uma boa passagem na Salernitana. Bom, é isso, as informações do lado da Atalanta que tinham que ser colocadas. Vou pegar aqui algumas mensagens do chat, mas fiquem à vontade se nesse meio tempo vocês quiserem falar alguma coisa aqui. Uma coisa, na verdade, que é explicável e inexplicável. Né? Na Atalanta, falando da Atalanta, né, a saída do Pessina para o Monza. Né? Isso meio que... O Pessina, na verdade, não era titular nem na seleção italiana, absoluto, nem na Atalanta. Né? Isso foi uma das maiores críticas, né, que até eu já conversei diversas vezes com o Enzo, offline, a gente já debateu muito sobre o assunto, porque, assim, era uma posição ali na Atalanta. O Pessina sempre entrava, se não era titular, ele entrava em todos os jogos. Né? Então, era um 12º jogador. Para ele não ser útil para o Gasperini, por que ele seria útil para o Mancini? Né? Não tão útil assim, né? No final das contas. Então, isso é uma questão da Atalanta, porque o mercado da Atalanta, apesar da saída, né, do Pessina, não substituiu. Né? Teve a contratação do Ederson, mas são funções diferentes. O Ederson joga um pouco mais saindo da defesa, ele sabe fazer uma reposição, uma distribuição interessante, ele também sabe fazer a posição de cão de guarda da defesa, mas eu acho que o mercado da Atalanta deveria ser mais movimentado. Eu acho que Miranchuk foi para o Torino, né? Miranchuk não só foi para o Torino, como já fez gol na estreia, a gente vai falar daqui a pouco. E se machucou e provavelmente não joga contra a Lazio. Além dele, o Lammers também saiu. Tudo bem que o Lammers não estava nem sendo utilizado, mas também saiu para o Empoli. Lammers é uma lama. Não vingou. Mas vai lá, Stefano, desculpa, eu te cortei, perdão. É o Haug do Milan, é o Lammers na Atalanta. Ó, aproveitando que você está com a fala aí, ó, responde aqui ao Daniel. Na verdade, o Daniel fez uma afirmação e vê se você concorda com ele, ó. Incrível como o Quagliarella, com essa idade, consegue mudar o jogo. Depois que ele entrou, o jogo melhorou bastante. Eu concordo plenamente. Não sei você, Stefano, especificamente. Eu digo muito rapidamente que se o ataque da seleção italiana fosse Quagliarella e Balotelli, a Itália estava na Copa. Simples. Curto e simples. Porque são caras que resolvem. São os caras que têm um diferencial, têm um nome. Não desmerecendo o Tiro Immobile, tá, Bruno? Antes que você venha... Sim, claro. Ídolo meu, acho que de todos aqui. Não, isso é indiscutível. Só que para a questão da decisão, momento decisivo, você precisa convocar jogadores assim, com casca. Sim, o Quagliarella é muito mais jogador do que um Scamacca, por exemplo, assim, guardado. Muito. Então, sim. Não que o Scamacca não vá se tornar.
Mas você não pode botar um garoto para resolver uma decisão para levar a Itália à Copa, né? Mas isso, enfim, isso é um outro assunto. Vai falar sobre Esquadra Azul, aí a gente vai ficar 6 horas na live aqui. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @papocalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.